Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo da 37ª legislatura. Passo a palavra ao secretário para fazer a leitura das atas. Jacques. Peço dispensa da leitura da ata com conformidade do nosso regimento interno, senhor presidente. Solicitado pelo vereador Jacques para que as atas não sejam lidas, são duas, a número 40 e a número 41. Eu vou colocar em votação. Quem é favorável para que não sejam lidas as atas, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade com a ausência da vereadora Fernanda. Falou que ia atrasar um pouco. Coloco as atas em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Tem uma ata que o vereador Geraldo tem que assinar. E daí o vereador Geraldo e o vereador Miguel. E o Miguel daí, depois assina a outra. Tem... Vire a página lá, Miguel, mais um pouco, já assina a outra. Aí. Pode tirar já esse livro daí. Passo a palavra ao secretário para a leitura das correspondências. Com a palavra, secretário. Ofício 234 de 2020. A Vossa Excelência, o senhor Nereu Edmundo Dalago. Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que forem eleitos para os cargos de prefeita e vice-prefeito do município de São Mateus do Sul a senhora Fernanda Garcia Cerdanha e o senhor Adão Brudnik Staniszewski, respectivamente, candidatos às eleições majoritárias pela coligação Juntos Somos Mais Fortes, compostas pelos partidos PSD e PROS, obtendo 9.173 votos, totalizando 36,99% dos votos válidos. Informo também que foram eleitos para os cargos de vereador do referido município 51.555, Jorge Wallace Manfroni, 1.314 votos. 90.777, Omar Raimundo Pichete Neto, 1.168 votos. 90.000, Walter Pichvitoski, 855 votos. 40.456, Irineu Lipinski Macuco, 709 votos. 45.111, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, 637 votos. 55.055, Enéas Jefferson Melninski, 619 votos. 40.111, Oswaldo Kotrick, 600 votos. 51.123, Juliano de Oliveira, 593 votos. 17.777, Gessiel Ferreira Franco, 320 votos. A sessão solene de diplomação da prefeita, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos no pleito de 2020 será realizada no dia 11 de dezembro de 2020, às 15 horas, no auditório do Colégio Estadual Duque de Caxias, situado à rua João Gabriel Martins, 546, Centro, São Mateus do Sul, Paraná. Atenciosamente, André Oliveira Padilha, juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral. Moção de apoio 006 de 2020. Aos produtores e empresas relacionadas à erva mate de São Mateus do Sul e demais municípios. Justificativa. Ervateiros, associações e outras entidades que não fazem parte da cidade de Nona Vitória se unem para contestar e impedir que seja aprovado o projeto de lei para dar título de capital estadual do mate para a Nona Vitória,
vereadora Fernanda, vereador Omar, vereadora Marta e vereador Nereu. Requerimento 130 de 2020. Dispensar apresentações das 3 sessões subsequentes do projeto de lei 023 LOA 2021 para recebimento de emendas, conforme artigo 180, inciso 1 do Regimento Interno, devendo ser incluída diretamente na ordem do dia para sua deliberação. Justificativa. O pedido de dispensa de apresentação do projeto de lei se faz necessário devido à proximidade do término da sessão legislativa anual, em 15 de dezembro de 2020, conforme regimento interno, pois não haverá tempo hábil para a leitura da matéria nas 3 sessões ordinárias, para recebimento de emendas. Além disso, o Poder Executivo retirou 2 ocasiões a matéria de tramitação para readequações. Atenciosamente, Nereu Edmundo Lago, presidente da Câmara Municipal. Então, o requerimento número 130, 2020, que foi acabado de ler, nós vamos fazer a votação dele, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, com o contrário que se levante. Aprovado por unanimidade com a ausência da vereadora Fernanda. Terminou? Então, passaremos agora aos projetos de lei. Projeto de Lei 030 de 2020. Dispôs uma inclusão de meta no PPA 2018-2021 e na LDO 2020, bem como abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.762.562, através de anulação parcial da dotação orçamentária nas fontes 000 Recursos Livres, 102 Fundeb 40%, 103 5% Educação e 104 25% Educação. Manda aí. E é tudo isso aí? Nem. Deixa quieto. Justificativa. A administração municipal encaminha o projeto de lei 030 de 2020, com vistas a obter aprovação para a aquisição de um imóvel escolar que será destinado a receber os alunos atualmente lotados na escola Dr. Paulo Fortes. Não obsteve conter autorização legislativa na Lei 2.790 de 2017, PPA, em seu artigo 4, inciso 8, conforme transcrito abaixo. Artigo 4. Alteração ou exclusão de programas constantes no plano plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta do Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no artigo 8º desse artigo. A inclusão e alteração de ações que se trata do inciso 2 desse artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e seus créditos adicionais, desde que vinculados a programas já existentes no plano plurianual, e não sejam necessárias as alterações que se trata do inciso 1 deste artigo. Considere-se a alteração no programa: adequação da denominação dos objetos, dos indicadores e público-alvo, inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias. O programa 2211, Educação e Cultura para Todos, tem como objetivo expandir a quantidade de vagas nas escolas e centros de educação infantil, elevar o nível de aprendizagem das crianças, privilegiando a formação de atitudes e valores de cidadania, e promover a cultura como bem acessível a todos. Enquanto inserido no PPA, não será alterado sua denominação, seus indicadores e o público-alvo, que são os alunos. O programa será cadastrado no sistema Beta de Planejamento, conforme comprovamos em anexo. Tá bom. Os anexos é muito... Então, registramos a presença da vereadora Fernanda na sessão.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 30/2020 dispõe sobre inclusão da meta no PPA 2018-2021 e na LDO 2020, bem como abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.762.562, através de anulação parcial de dotação orçamentária nas fontes 000 recursos livre, 102 Fundeb, 40%, 103, 5% educação, 104, 25% educação. Iniciativa do Executivo está em sua votação e discussão. Está em discussão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, presidente, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, comunidade que se faz presente, a todos que nos acompanham via o Face. Então, essa compra esse projeto de lei refere-se à aquisição do CEPANS, né? No valor de 3.200.000, isso? 700. 3.700.000. 62. 3.762. Então, infelizmente é um projeto que está sendo realizado, né, no final do ano ainda, independente de ser final de mandato ou não. Sei que é referente à questão dos 25%, que é a questão da obrigatoriedade de investimento na educação. Sei também que, se não houver aquisição, tem que devolver esse recurso. Mas eu quero deixar claro que tem pessoas que comunidade que não é favorável a essa aquisição, né? Então, eu acho que não foi feito uma ampla discussão sobre o tema. Eu sei que tem uma ata que está assinada pela diretora e 2 representantes dos pais, mas também teve outra reunião que pessoas discutiram e questionaram realmente essa compra. Eu, inclusive, orientei para que buscasse a secretária atual de Educação e a gestão para que conversasse sobre a situação. Mas sabemos que não tem o que fazer, porque se não adquirir esse prédio, esse recurso volta. E nós não podemos abrir mão e perder recursos. Só que eu deixo aqui, né, questiono realmente, né, é um prédio que vai precisar uma boa reforma, vai precisar para atender as necessidades e as normas da vigilância em saúde, enfim, as normas da própria educação, para poder incluir os alunos. Existe um questionamento dos pais e de alguns professores da escola sobre essa transferência dos alunos, mas é a aquisição de um imóvel, né? Agora não tem muito do campeonato aí, não tem, né? Eu acho que a gente não pode, talvez não seja a melhor escolha, a melhor oferta, o melhor prédio, né? Mas sei que também tinha uma dívida relacionada aí à questão de impostos, se eu não me engano, que vai ser abatida também. Não sei se já está nesses 3.700.000, já está o abatimento. Não, né? Vai abater desse valor. Então vai ser pago pelo município 3.100.000. 3.200.000, algo assim, né? Mas, claro que nunca vamos ter alguns pais procurar e questionar, e eu falei, não tem como a gente perder recurso, né? Aí depois vai ter essa avaliação do investimento, foi bom ou não. Infelizmente não tem como anteceder essa avaliação. Né, vou votar favorável, porque não vou, né, de forma alguma, independente de questão política, ou, enfim, eu acho que a gente tem que defender o dinheiro público que é do povo. Então nós não podemos abrir mão e perder recursos. Vi também que o processo parece que foi aberto em setembro, um protocolo ali disso, não sei por que demorou tanto para discussão, tudo bem que teve as avaliações de engenharia, as avaliações imobiliárias com relação aos valores, vi que corresponderam, mas fica esse questionamento que é representativo de parte da comunidade, né, escolar e de pais que ficaram descontentes, assim como teve pais que foram favoráveis, né? Então, eu acho que faltou esse período aí para essa ampla discussão e o tempo hábil, né? Que se não fosse aprovado esse, tivesse um outro encaminhamento. Como que agora, no final do segundo tempo, vai procurar terreno, vai construir, né? Porque até o questionamento é o seguinte, que com esse valor se construiria uma escola nova,
né? Então, quero deixar esse questionamento aqui, representando os interesses de algumas pessoas que não ficaram contentes da forma como foi encaminhada. A vereadora Marta, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor permitisse que eu usasse a tribuna, porque eu gostaria de tirar a máscara. Sim. Depois tem 15 na tribuna, pai. Se for usar a tribuna, daí tem 15. Ah, sim. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, aos funcionários, quem nos assiste pelo Facebook. Falar sobre educação, eu me empolgo muito, né, vereador Júlio? Me empolgo muito. E ainda mais por se tratar de uma situação, de um projeto de lei, pela aquisição de um prédio. E esse prédio, o qual se refere a esse projeto, é o antigo Colégio CEPAS, Colégio Professor Arlete Chiran, onde muitos estudaram nesse colégio. Nós vencemos altos jogos de voleibol naquele ginásio de esportes. Então, eu até me emociono quando vou falar desse colégio. A irmã da nossa querida Eliette, a Edith, nossa amiga, trabalhou muitos anos nesse colégio, deixou um legado muito bacana nesse colégio. Vai falar de Edith, todos lembram. É ou não é, Eliette? Então, eu vejo assim que é algo que... Eu quero ser bem imparcial aqui com relação ao prefeito que está apresentando esse projeto ou a prefeita, né, eleita que vai assumir. Então, acho que até me perguntaram assim, Marta, mas por que você não quer ser mais vereadora? Muitos me perguntaram. E muitos continuam me perguntando pelo município. Mas, Marta, a gente queria ter votado para você de vereadora e você não estava lá. Teu nome não estava lá. E aí eu falei o seguinte, que a minha parte como vereadora, o que eu pude fazer como vereadora, eu fiz. Porque nós aqui, é uma casa de leis, mas nós fizemos leis, porém nós temos um limite. Se eu vou comprar esse álcool gel aqui, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso. É ou não é? E se eu vou apresentar um projeto de lei aqui, é difícil apresentar um projeto que não vai onerar os cofres da prefeitura. E aí a gente fica limitado. Porque, claro, a vereadora Fernanda, que vai assumir, a partir do dia 1º, ela vai ver que, de repente, não consegue atender os 9 vereadores dentro daquilo que cada um talvez traga de demanda. E eu não saio frustrada, Júlio, porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa se candidata a vereadora e ela não sabe, talvez, exatamente qual que é a função do vereador. Eu mesma me empolguei, talvez, e assumi o desafio. E graças a 990 votos, eu estive aqui 4 anos. Mas eu vi que aqui eu sou limitada. E aí eu coloquei meu nome mesmo à disposição, porque eu fui convidada para ser vice. O que eu quero chegar no projeto com isso? Que eu quero ser imparcial, gente. Tá? Quero ser imparcial. Coloquei lá meu nome como... Porque vocês vão ver que vereador aqui, ele vota a favor de um projeto do prefeito ou contra um projeto do prefeito. E teve uma discussão, sabe, vereadora Fernanda? Claro, existe essa ata, foi dia 29 de setembro, né, de 2020. E, inclusive, no nosso plano de governo, quando a gente fez o plano de governo, depois eu vou usar a tribuna para falar mais, uma das questões que nós colocamos foi a questão da dualidade administrativa. E esse projeto aqui vem de encontro a isso, porque é algo que eu estou falando desde 2017, quando entramos. É interessante nós trabalharmos essa questão de dualidade administrativa.
está se tentando adquirir um prédio para colocar a escola Dr. Paulo Fortes, mas teve uma discussão, né? Foi no dia 29 de setembro, a diretora Sônia Gonçalves Ferreira, junto com a professora Rosicléia Oliveira Guimarães, professora Maria Raquel Rocha, a secretária municipal de Educação e Cultura e Turismo, Márcia Franco Silvestre, e a assessora pedagógica Roseli Soares Ferreira, coordenadora do setor de ensino fundamental da Secretaria de Educação. Mas daí eu até questiono o seguinte: teve assinatura de 3 ou 4 pessoas aqui, mas eu creio que, e respeito o trabalho da diretora Thelma, do Colégio São Mateus, e o trabalho da diretora Sônia, da Escola Dr. Paulo Fortes. Então, eu creio que teve uma discussão junto com a comunidade escolar, pela diretora Sônia, porque sempre que eu encontrava a diretora Sônia, inclusive ela deu ideia para mim, e eu coloquei lá, junto com o Jorge, a gente colocou no nosso plano, junto com a nossa equipe, para desmembrar essa questão das escolas. Então, foi um ano de pandemia, um ano difícil para todos nós, e talvez esse projeto veio agora no final do ano. Existe o questionamento, mas é um prédio antigo. Pois olha, eu até sugeri que se não fosse colocado o Dr. Paulo Fortes lá, de repente, até o deputado Bacil conversou comigo esses dias a respeito do colégio militar. E eu falei assim, nós não temos que colocar um colégio militar dentro de uma das nossas escolas que nós já temos. Por que não aluga o antigo colégio integral? É outro colégio, ao qual eu tenho um carinho muito grande, a gente tinha uma parceria muito grande. Vereadora. Eu vou usar os 20 minutos depois da tribuna e vou dar continuidade ao discurso. Porque esse é um assunto que tem que ser amplamente discutido aqui na Câmara. E independente de um estar saindo e de outro estar entrando, nós temos que ver os prós a gente tem que ver isso. Porque é interessante. Na minha opinião, nós temos que adquirir mais prédios, nós não temos que vender prédios. E pela avaliação está em 3 milhões e pouco, mas hoje se nós vamos construir um auditório chegou a 800 mil reais. Então a gente tem que ver, porque às vezes quando a gente vai falar que construir um prédio não custa tanto dinheiro, eu como diretora da escola sei que é caro. Então eu fico assim, é difícil, e as pessoas ficam tão corajosas nesse tal de Facebook, que eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter um bobo lá que vai colocar alguma coisa no Facebook. Mas é algo assim que tem que ser pensado e tem que ser visto São Mateus não para 4. Independente se eu fui eleita ou não fui eleita, eu tenho responsabilidade com o futuro do município. Ninguém mais querendo discutir o projeto, eu vou colocar em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 002 de 2020. Altera a redação do artigo 4º da Lei Complementar 082 de 18 de junho de 2020, que estabelece o perímetro urbano de São Mateus do Sul. Iniciativa do Executivo. Projeto de lei em segunda discussão e votação, Lei Complementar número 002 de 2020, altera a redação do artigo 4º da Lei Complementar número 82 de 18 de junho de 2020, que estabelece o perímetro urbano do município de São Mateus do Sul. Iniciativa do Executivo. Esse aqui o presidente vota. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade com o voto do presidente. Projeto de Decreto Legislativo 004 de 2020. Aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2019. Iniciativa do Legislativo.
Em sua segunda discussão e votação, o Decreto Legislativo número 04 de 2020. Votação será secreta. Convido então o vereador Jackson para fazer a votação. Vereador Edival. Só um pouquinho. É, duas votações por exemplo, né? Duas. É a segunda hoje. É. Oi? Ah, não assinei, cara. Eu não assinei nas costas dois, eu assino depois, então não tem. Vereador Geraldo? Já a passada eu não assinei também. Assino. Vereador Pichetti. Vereador Júlio. Vereadora Marta. Tudo votou errado. Tem 9 presidentes na Câmara. Você sabia que a Câmara pode ter 3 presidentes no dia só? Vai estar o Irineu, depois é você. Vereadora Fernanda. Depois pode permanecer você. Ou pode permanecer, ou pode entrar outro. Pode ter 3 no dia só. Na sua posse, depois o presidente. Acho que era mais idoso, né? Já, né? Se eu tivesse sido eleito, eu era o mais idoso. Então, aqui vai ser diferente. Se o Jackson não ganhar a presidência, vai ficar 3 presidentes diferentes no mesmo dia. O Irineu, depois o Jackson, depois só Gonçalo. Jacques assume a secretaria.
Geraldo, assume aqui para mim votar. Que tá agora correr e tirar uns e põe uns brancos ali. Pois é, né? Podia tirar esse troço aí. E vai querer aumentar um negócio com fechadura, né? Feita a votação, então eu convido o Júlio e o Jackson para fazer a contagem. Eu tenho que assinar 2 depois, quando vocês verem nas costas que não tem assinatura? Tem assinatura nas costas? Tem. Esse eu tenho que assinar, então. Mais um que eu tenho que assinar, hein? Podem colocar e fechar. E deixa a caixinha ali no ladinho. Resultado da votação: 9 votos favoráveis, 9 favoráveis. Então, aprovadas as contas do prefeito. Prossegue, Miguel. Projeto 23 agora. Projeto de Lei 023 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para exercício financeiro de 2021. Iniciativa do Executivo. Então, projeto de lei, sua primeira discussão e votação. Lei número 23, 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2021. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 004 de 2020. Acrescenta o parágrafo no artigo 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Iniciativa do Legislativo. Primeira discussão e votação, projeto de resolução do número 4 de 2020, iniciativa do Legislativo. Acrescenta ao parágrafo 6º, ao artigo 6º, ao parágrafo no artigo 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Iniciativa do Legislativo. Está em sua primeira votação e discussão. Está em votação. Está em votação. Quem é favorável permanece como está. Quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Tem o requerimento. Requerimento 129 de 2020. O presidente da mesa diretora, no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 128 do Regimento Interno, vem à presença do plenário submeter a apreciação dos nobres edis a seguinte solicitação: redução do interstício regimental para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei 030 de 2020, de iniciativa do Executivo,
Justificativa. A redução do interstício se faz necessária para deliberar o projeto de lei em regime de extrema urgência, solicitado pelo prefeito municipal. O projeto de lei tem celeridade processual e não há nulidade, pois foi submetido ao crivo da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal, ao qual não criou óbices para sua aprovação, sob o ponto de vista jurídico. Além disso, as comissões permanentes dos vereadores emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Dessa forma, requer aos nobres pares a redução do interstício regimental para deliberação em segunda discussão e votação em sessão extraordinária, ainda na data de hoje, 10 de dezembro. Atenciosamente, Nereu Edmundo Dallago, presidente da Câmara. Então, o requerimento número 129 de 2020, de minha autoria, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Então, nós vamos agora para o grande expediente. Convido a vereadora Marta para fazer uso da tribuna. Com a palavra, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Cumprimentando mais uma vez. Com relação ainda ao projeto número 30 de 2020, gostaria de ressaltar que esse projeto se trata da questão da aquisição de um prédio para o município de São Mateus do Sul. Inclusive, quando coloquei o meu nome à disposição para ser vice-prefeita, em nosso plano de ação, nosso plano de governo, até confundo com plano de ação, né? Porque na escola é plano de ação, projeto político-pedagógico, e a gente vive na escola praticamente. Mas uma das nossas propostas, junto com a comunidade, era com relação ao trabalho que nós temos que ter no nosso município com as escolas que têm dualidade administrativa. Ou seja, os prédios onde temos colégios estaduais em funcionamento e escolas municipais. Nós temos algumas situações onde o prédio é do município, o Estado chegou dentro desse prédio, foi adentrando a esse prédio e tomando conta. E muitas vezes, será que fazendo as reformas, fazendo os investimentos necessários? Por outro lado, nós temos prédios estaduais em que foi colocado em funcionamento escolas municipais também. Então, nós temos essa situação que acontece, e isso não acontece somente em São Mateus do Sul, isso acontece no Paraná todo. E é algo assim que tem que ser discutido. Em conversa com a diretora Sônia, durante algum tempo, e eu quero ser imparcial aqui, como já falei, independente do governo, do gestor que está saindo e da gestora, que é a vereadora Fernanda, eleita, estará entrando a partir de 1º de janeiro, eu quero ser imparcial. Esse prédio é o antigo colégio Professor Arlete Neves Cheran. Como já falei também, um colégio onde muitos são mateuenses, estudaram, se formaram, hoje são grandes profissionais, onde a irmã da Eliette, a nossa querida Edith, foi funcionária lá por muito tempo, diretora, inclusive, do Colégio Arlete Neves Cheran, e não vou ficar aqui citando o nome dos funcionários, mas uma equipe maravilhosa que trabalhou nesse colégio. Nós, lá do Colégio Professor Eugênio de Almeida, de Fluviópolis, sempre tivemos uma parceria muito bacana com o Colégio Arlete Neves Cheran. Somos de escola pública e tínhamos uma parceria com a escola particular. Aliás, tínhamos e temos, graças a Deus, uma parceria com todas as escolas, independente se é rede pública, municipal, estadual ou particular. Mas esse projeto, para adquirir,
ele vem com um possível potencial para a nova sede da Escola Dr. Paulo Fortes. Então, eu creio assim que, até esses dias em conversa com o próprio deputado, Emerson Bacil, e surgiu toda aquela polêmica do Colégio Militar, se a Marta era contra ou a favor do Colégio Cívico-Militar. Eu sou contra colocar o Colégio Cívico-Militar numa escola que já existe, nas 9 ou 10 escolas que nós temos aqui em São Mateus. Isso eu sou contra. Agora, eu sou a favor de que se alugue um prédio, de repente, se a prefeitura achar, e olha aí vai uma dica, vereadora, se a prefeitura achar que esse prédio poderia ser cedido ao Estado e colocado um colégio cívico-militar, por que não? É praticamente no centro da cidade. Inclusive, eu não sou a favor somente da compra desse prédio. Inclusive, gestor, prefeito, se tiver mais dinheiro, vamos comprar o antigo Colégio Integral. A Lúcia Contiero deixou um legado em São Mateus também, aos professores que trabalharam lá, inclusive a nova secretária de Educação, a Liliane, minha amiga, aprendemos muito junto. Parabéns pela escolha. Eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Foi uma das funcionárias do Colégio Integral. Teve seus filhos que estudaram no Colégio Integral. Hoje os seus filhos estão numa escola pública de qualidade também, porque ambas as escolas, hoje as nossas escolas, eu posso dizer assim que nós temos escolas tão boas quanto escolas particulares. Então, eu não sou contra a aquisição desse prédio. E se houve discussão, não houve discussão, eu creio que houve discussão, né? Porque tem uma ata do dia 29 de setembro de 2020. Ah, mas veio agora no final do ano. Mas esse ano também foi um ano terrível, né? Um ano de pandemia, onde nós estamos sufocados, todo mundo está sufocado, e antes tarde do que nunca. Essa é uma bandeira que eu defendi desde 2017. Nós temos que ter mais investimento por parte do município, sim, por parte do Estado também, mas olha que foi feito várias reformas nas escolas, inclusive a Escola 1000, eu batalhei muito para que essa Escola 1000 fosse direcionada a todas as escolas. E praticamente todas as escolas de São Mateus tiveram reforma. Todas. E eu trabalho numa escola em dualidade administrativa. Então eu tenho muita segurança para falar com relação a isso, mas eu sou feliz numa escola onde eu e a outra diretora, nós trabalhamos assim, ó. Trabalhamos junto. A professora Regicleia Guimarães é uma parceirona, sua equipe. Eu fui diretora da escola Apolônia Staniszewski também. E nunca fizemos diferença entre o aluno da educação infantil ao 5º ano ou do 6º ano ao ensino médio. Mas o que nós temos que ver é que no Colégio São Mateus, respeito o trabalho da professora Thelma, aprendi com a professora Thelma, assim como tenho certeza que algumas coisas ela até aprendeu comigo, porque a gente não sabe tudo, nós estamos sempre aprendendo. Mas nós temos que combinar, gente. Hoje, no Colégio São Mateus, nós temos educação infantil, nós temos educação especial, e onde as crianças têm 4, 5 anos, e nós temos adultos, até não vou dizer aqui, mas olha, até de 50 de repente. Onde as carteiras, onde todo o material, digamos assim, ele foi programado ali, foi colocado dentro da escola para aqueles alunos maiores, para adolescentes. Então está simplesmente um apertamento. É um apertamento. Até quando nós colocamos na questão do nosso plano, falar de novo do plano de governo, nem me veio na cabeça, na época, de colocar lá no antigo colégio Arlete Neves Cheran.
né? E é uma boa... O Jackson quer falar e eu já deixo o Jackson falar, mas é uma boa oportunidade. Claro, vamos discutir com a comunidade. Eu até brinquei com a professora Sônia e eu falei assim na época, tem um espaço ao lado do Colégio São Mateus, de repente faz uma rampa, atravessa a rua e tal, para que possa usar o mesmo ginásio ou coisa assim, mas eu não sei se tem um terreno próximo ali. E hoje o Colégio São Mateus está, até uma há de convir comigo, está um apertamento, né? É um excelente colégio. Eu estudei no Colégio São Mateus, eu amo o Colégio São Mateus, assim como amo o Colégio Duque de Caxias, porque fiz 2 ensino médio junto. De tanto que eu gostava dos 2 colégios, fiz 2, um no São Mateus e outro no Duque. Mas realmente é hora de se pensar, quer dizer, já se passou da hora de pensar. E quando se assina uma ata, eu imagino que ela esteja assinando em nome de uma comunidade, porque eu assino ata praticamente todos os dias, e assino em nome de uma comunidade. Eu faço a discussão com a comunidade, tenho uma assinatura numa ata, e eu assino o documento. A toda hora estou assinando documento no colégio. Então tem que verificar. É válido colocar a escola Dr. Paulo Fortes lá? Claro, vai ter que fazer reformas. Ah, mas o valor está exorbitante. Mas faz o parecer foi feito o parecer por funcionários da prefeitura. Eu creio que foi feito por imobiliárias. E eu estou aqui dando o meu voto, gente. Eu não estou aqui mexendo com dinheiro. Eu estou aqui dando o meu voto favorável à aquisição. Agora, se as pessoas que foram lá avaliaram o prédio, tivemos técnicos que avaliaram o prédio, pessoas gabaritadas, e estão dizendo que é esse valor, o que eu vou dizer? Fica na consciência do nosso gestor, do negócio que está fazendo. Eu estou confiando. Tanto é que esse prédio também, vale ressaltar, que ele hoje atenderia tranquilamente 250 crianças, ele tem 3.000 metros quadrados de área construída, mais um pátio de 3.000 metros quadrados, porque hoje eu sei, porque eu trabalho numa escola que nós temos 10.000 metros quadrados, dá para fazer bastante coisa com aquelas crianças, e às vezes sabe que é pequeno? Nós vamos até para um campo de futebol aberto. E eu não sou egoísta de jeito nenhum, como eu estava falando, trabalho em dualidade administrativa, construímos o auditório com recurso que foi buscado pela vereadora Marta, e a primeira formatura que teve não foi do Colégio Eugênio de Almeida, foi da Escola Apolônia Staniszewski. E eu fui madrinha deles. Olha que coisa mais querida, olha que coisa mais linda. Então eu sou muito feliz. Mas nós temos um espaço. Então nós temos que pensar nisso. Crianças pequenas, elas precisam de espaço. Por que nós estamos com crianças muitas vezes estressadas? Porque estão lá fechadas dentro de 4 paredes, gente. Nós temos que ter espaço para as nossas crianças. Ginásio de esporte. Eu sei que esse prédio tem ginásio de esporte, ganhamos altos jogos. Eu tenho mais uns minutos que eu estou cuidando do relógio. Tem ginásio de esportes, vencemos altos jogos de voleibol lá naquele ginásio de esportes. A negociação é amigável. A avaliação, como eu já falei, foi feita por técnicos. E tem uma coisa sensacional ainda nesse prédio, que eu tive a oportunidade de exibir o nosso filme, que nós somos meio malucos em Fluviópolis, e nós temos um projeto de cinema na escola. E eu tive a oportunidade de levar o nosso cinema para o Colégio Arlete Neves Xiran ainda, e apresentamos lá o filme Cinzas e Rosas, um trabalho de prevenção à AIDS, e teve até o apoio da doutora Adelaide. E eu fui descobrir nesse dia que o auditório desse prédio, ele tem que ser preservado mesmo. Porque no auditório desse prédio tem as cadeiras, vereador Nereu, presidente, as cadeiras do antigo, o que é de São Mateus?
Quem que vai lembrar? Cinema? Do cinema de São Mateus. Então, olha só, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E quantas quadras dá o Colégio São Mateus do Colégio Arlete Neves Tirã? Algumas pessoas dizem assim, mas é lá no fundo. 1 minuto, vereadora. É lá no fundo. Mas, gente, é praticamente no centro da cidade. Então, fica aí a dica. Ou coloca-se a escola Dr. Paulo Fortes, que seria bacana, ou então a sugestão que eu dei. Eu não sou contra colégio cívico-militar. Assim como nós temos colégios estaduais que estão dentro de prédios municipais, a prefeitura tem total autonomia de dar cessão de uso. Nós já temos as nossas cessões de uso dos nossos prédios escolares para 45 anos. Dá uma cessão de uso de um prédio desse. Eu sou a favor que compre o antigo colégio integral também. E em um desses prédios, coloca um colégio militar. Tem muitos pais e muitos alunos que querem estudar em colégio militar. Então, eu acho assim que as coisas elas têm que ser programadas e elas têm que ser feitas e feitas de maneira correta. Sou a favor mesmo da aquisição, não só desse, mas de outros prédios, que se for para a educação, eu sou a favor também. Independente de ser o Dr. Paulo Fortes, mas existe uma ata, eu acho que teve discussão com a comunidade, mas aí fica a dica. Ou colégio, ou escola Dr. Paulo Fortes, ou cívico-militar, é interessante sim adquirir esses prédios. Ninguém mais inscrito, mas ele tem mais 4 anos para falar, vereadora. Nós vamos embora, ele vai... Não se preocupe, ele tem mais 4 anos, aí. Não vai fazer diferença, né? Vamos então passar, após o uso da tribuna livre, as explicações pessoais. Vereador Júlio. Obrigado, senhor presidente. Então, a gente está aí praticamente encerrando aí o ano, né? Temos mais umas sessões ainda. E quero dizer assim que, como a Marta falou, né? O vereador realmente ele é muito limitado, né? Eu já falei várias vezes aqui que nós podíamos ter avançado mais, né? Mas, enfim, o que foi feito dentro daquilo que foi possível, né? E esperamos aí que os próximos gestores aí usem do bom senso, usem da sua capacidade para que São Mateus sempre ganhe, né? Que sempre tenha algo de bom e que nós possa evoluir. A gente viu nesse período que existe bastante algo ainda a se fazer, né? Apesar dos esforços, mas há muita coisa para fazer. Hoje a evolução ela é rápida, né? E o poder público não pode ficar, vamos dizer assim, atrasado. Como a gente viu aí o seu depoimento lá na tribuna, né? Sobre as escolas, né? Sempre está faltando algo, né? Porque sempre precisa, né? E eu vejo assim que nenhuma aquisição dessa aqui de muita importância, mas deveria ser bem ampliado, bem debatido com o tempo, né? E analisado todas essas partes aqui, formado esforços para que realmente haja assim espaços melhor. Concordo plenamente contigo, quando as crianças se estressam é porque estão sobrecarregadas, né? Estão em áreas muito confinadas, digamos assim, muito densas, né? E tem que ter o espaço, né? A criança precisa de espaço para gastar suas energias. Então, nada mais do que você ampliar as escolas, né? Os espaços para dividir essa população assim, para que haja mais tranquilidade e mais no seu aprendizado, né? Mas isso, eu acho que para o futuro o São Mateus tem que ir pensando bem nessa questão de educação, saúde, né? Mas principalmente educação, porque é onde sai o cidadão, né? Onde nós teremos uma sociedade ou
uma sociedade boa ou pode ser ruins, independentemente da qualidade dos ensinos. Mas quero dizer assim que se faça um bom uso de tudo aquilo que se investe e que seja próspero aí para todos. Muito obrigado. Vereadora Marta. Estou perguntando quem que vai usar. Vereador Jacques, então. Não, só comentar, né, que sou a favor aí do projeto, porque é importante e é gratificante votar projeto quando você vê um município que está fazendo investimento, ainda mais investimento em qualidade em educação, né? Esse assunto já vinha sendo debatido aí, né, na administração há tempo, e como é a compra do imóvel, ele tem vários procedimentos a ser seguidos, né? São várias comissões dentro da prefeitura, né? São funcionários efetivos que fazem parte desse processo, né? Que fazem essas avaliações imobiliárias, parecer jurídico, né? E além de tudo ter o recurso, né? Hoje nós temos o recurso, né, para isso. E se nós não aproveitar essa oportunidade, perdemos o recurso e perdemos de fazer esse investimento, até porque teve várias reuniões, né? Eu lembro que a professora Sônia, né, a diretora responsável pela comunidade escolar do Dr. Paulo Fortes, há muito tempo vinha sofrendo com essa questão aí, né, da dualidade de Colégio São Mateus, né, sempre solicitando e cobrando aí, né, da gente como vereador também, né, pedia para conversar com o Jorge, sempre a gente conversava com o professor Jorge sabe dessa demanda, dessa preocupação, porque sempre pedindo para ampliação, para aumentar as salas de aula, porque as crianças estavam todas amontoadas, né, com uma dificuldade, os pais vendo aquilo ali, né, e a questão da segurança das crianças. Então isso é um investimento importante e necessário, porque as crianças hoje lá, elas estão dividindo um espaço, né, com vários jovens, né, com vários alunos já maiores, e a educação infantil, né, a gente tem, nossas crianças têm que ter esses cuidados, né, e os pais querem deixar seu filho na escola e quer ficar tranquilo, né, que vão estar bem cuidados, né, com seus professores, e esse é um investimento muito importante, e um recurso que está aí, se não for utilizado, né, vem do Fundeb, né, educação ainda nós podemos acabar perdendo. Eu acho que a Fernanda é a favor, como ela falou, vai dar continuidade nesse projeto, porque é importante, né, às vezes o pessoal pensa, vamos fazer um investimento aí num prédio, mas veja bem, hoje o Dr. Paulo Fortes, ele já não suporta mais lá a demanda dos alunos, nós não temos um prédio para levantar e construir do dia para a noite, então hoje estamos fazendo uma avaliação, né, um prédio muito grande, tem uma estrutura já formada, que com certeza vai ser bem ainda mais adequações, né, acessibilidade, questão de segurança, reformas, e vai atender essa demanda das crianças. E isso é positivo, né, positivo para a gestão atual e para a futura gestão aí que vai iniciar dia 1º de janeiro. Porque vocês vejam bem, é um problema que já está começando a ser resolvido, que veio sendo debatido. O triste é vir aqui como vereador, você tem que vir votar num projeto quando estão vendendo as coisas, estão vendendo um terreno, né, no município. Como aconteceu no passado, que venderam o terreno da Secretaria Municipal da Agricultura, né? Então está adquirindo, está fazendo investimento. Tudo que é investimento, ainda mais na educação, qualidade de vida, isso é muito importante para os nossos munícipes. Então, eu acho que está mais que claro, várias pessoas, inclusive com pareceres jurídicos, pessoas que são da área, avaliaram, né, está dentro da avaliação legal, nós temos que fazer a nossa parte, né, dar o voto aqui, e na verdade é um investimento que a próxima gestão vai tomar, né, a iniciativa para dar continuidade. Então acho que não podemos perder a própria Fernanda, que futuramente, dia 1º já assume, né, o cargo no Executivo, a própria secretária, né, já teve se inteirando sobre o assunto, né, já vai começar a trabalhar em cima desse prédio, né, dessa escola aí. Então o meu voto aí com certeza é favorável, sabendo da importância e valorizando principalmente os pais, a qualidade do ensino dessas crianças, que não que hoje não tem qualidade, porque os professores fazem muito bem o seu trabalho. É pela questão de espaço, né, qualidade de vida para eles lá. Tá? Tinha mais um minuto.
Vereadora Marta. Eu fico tão feliz porque, às vezes, tem gente que diz que nós estamos aqui na Câmara e, ao mesmo tempo, nós estamos olhando o celular, fazendo esse tipo de crítica. Tem uns valentão aí no Facebook, né? Eu acho que vocês já verificaram. Mas isso é sinônimo de inteligência, porque nós estamos aqui prestando atenção, estamos aqui, muitas vezes, lendo até o projeto, porque o Edson, parabéns, Edson, pelo trabalho que você faz na Câmara, e que nós estamos otimizando a questão do gasto de papel, e você nos manda os projetos pelo WhatsApp, se nós temos a tecnologia para ser usada. E todos onde convir comigo, que pelo celular, quando nós estamos lendo um documento aqui, nós somos inteligentes o suficiente para ver que caiu mensagem. E assim como nós temos aquele bobo de Facebook, que ele tem que colocar alguma coisa, ele tem que colocar alguma coisa lá, mesmo que seja uma coisa boba. É porque ele precisa aparecer de alguma forma. E eu sinto uma pena dessas pessoas, quando fazem isso. E, ao contrário, eu me sinto tão feliz quando eu recebo uma mensagem aqui do professor Ednei. Um abraço, professor Ednei Andrade. E ele está dizendo assim: ouvi seu pronunciamento na tribuna. Legal, eu trabalho lá na Unopar. Aquele espaço é tão agradável, das cadeiras do cinema. Lembrei do Cine de Astorga. Olha que bacana. E ainda recebi várias mensagens aqui, inclusive. Quero mandar um abraço também para Ana Paula Feijó, a mãe da Alana. A Alana, que tem um potencial muito grande. Alana, não desista do teu projeto político, porque você é uma menina que eu te admiro bastante. E a Ana Paula também está dizendo ali, parabéns, Marta, show na Câmara hoje. Quando eu falo de educação, gente, eu sei o que eu estou falando e tenho 24 anos de educação, e então eu consigo debater um pouquinho sobre educação. Um abraço e abraço a todos aqueles que me mandaram mensagem aqui. Depois eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. E a Fernanda vai receber um prédio já, Fernanda. E com o meu voto, né? Você vai receber um prédio. E você vai dizer assim: ah, mas esse prédio tem que fazer reforma. Sim, assim como o antigo fórum, que é uma demanda que nós lutamos tanto para que acontecesse. E eu sou contra essa questão de pagar exorbitantes números de dinheiro aí em aluguéis. Eu acho isso aqui não precisa. Nós temos que ser donos das nossas coisas, né? É tão bom ter a casa própria. Então, mais uma vez, nós seremos donos de mais um prédio, porque o prédio é público. E como eu já falei, vereador Jackson, se tiver dinheiro, vamos comprar o integral também, porque é outro colégio que, de repente, vai fazer a diferença aí, porque sempre um prédio a mais faz toda a diferença. Obrigado a todos. Vereador Pichetti. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, população que nos assiste. Desde o momento, lá em setembro, quando esse projeto foi discutido, eu já tinha a minha decisão. Conversei com várias pessoas, advogados, arquitetos, amigos. Só que a única coisa que eu não concordo, vereador Júlio, nós querer fazer um pano de fundo e não esconder a realidade. Nós, se não comprar, nós não precisávamos devolver o recurso. O Fundeb, ele tem um valor X para ser gasto, determinado pelo orçamento, uma porcentagem. Mas nós poderíamos ter feito no decorrer do ano algumas coisas que nós teríamos gasto e investido esse valor. Uma delas é a revisão salarial dos professores, que está contra a lei, abaixo do piso nacional. Uma delas que nós poderíamos ter continuado o PSS. Esse valor que está sobrando, e sobrou, porque o investimento não veio nada mais, o orçamento não aumentou, aumentou nos índices normais, mas teve uma diminuição dos gastos, devido à pandemia, devido a não gastar com terceirizadas,
que é tudo dinheiro investido nos 25% do Fundeb. Transporte escolar e várias outras coisas. Então, se hoje nós não gastarmos ou não empenharmos até dia 31 de dezembro, vai ser devolvido porque nós não consumimos o valor de 25%. Mas uma coisa que poderia consumir esse valor de 25%, nós cumprir a lei federal e dar o piso nacional para os professores. Uma coisa que nós poderíamos ter reformado as escolas que aproveitar o momento não ter aula presencial, que faz muito tempo, e ter investido em outras escolas. A vereadora Marta falou muito bem em relação à adaptação de CEMEI. O CEMEI que nós alugamos do Novo Ateneu, que era na época, depois integral, ele é adaptado para jovens. E nós temos um CEMEI com crianças, que também foi um erro estratégico que ninguém se fala. Você paga um bom valor. Então, se nós tivéssemos lá, desde o começo da pandemia, também aqui não estou fazendo só crítica, porque ninguém esperava que demorasse tanto essa pandemia e ninguém também tinha bola de cristal para saber quanto que sobraria de dinheiro, porque o recurso foi diminutivo devido à demanda. Uma escola gasta muito mais em merenda escolar quando os alunos estão presentes ou quando estão com aula em casa? O consumo de energia elétrica, água, tudo diminuiu, sobrou dinheiro, tem dinheiro, senão vai devolver. Mas nós podíamos ter sim, ter feito o projeto, não nós, o executivo, podia sim ter valorizado nossos professores e também, junto com a compra desse prédio, nós podíamos ter dado o piso nacional dos professores, que nós estamos contrariando a lei federal. Então, aqui, só quero deixar bem claro com o meu pronunciamento, porque de vez em quando fica a demanda, compra ou não compra, devolve ou não devolve. E tudo isso tem a mais. Tem muito mais assunto que não é explicado. E a população que não tem essa informação tem uma visão diferente por não saber todos os dados. Mas o Fundeb sobrou dinheiro, porque foi investido e gasto menos, devido à pandemia, devido à diminuição de demanda, e nós poderíamos ter feito outras coisas também, como a compra desse prédio, com o meu voto favorável. Nós fizemos aqui, nesses 4 anos, uma posição, desde o primeiro dia de mandato, mas uma posição séria, honesta e inteligente. Nós trouxemos recurso para o município, mas nunca deixamos de falar o que nós pensamos e votamos contra projetos que não tinham interesse ao público. Esse é um projeto que tem interesse público. Talvez deveria ter sido discutido melhor, talvez deveria ter levado mais gente, mas foi assim que o Executivo escolheu ele fazer. Meu voto foi favorável, não estou atrapalhando nenhum ato da administração. Vereadora Fernanda? Então, acho que é isso mesmo, fica muito claro, né, vereadora Marta, a questão histórica do prédio, a questão da importância, acho que isso é indiscutível, né, porque quantas crianças passaram por ali, então tem uma história, tem um significado para a comunidade, né, então acho que isso é independente do negócio, né, o significado histórico, o pertencimento do colégio para a comunidade. E, claro, né, eu, como pontuei que existem pessoas a favor e pessoas contra, que é natural em qualquer processo, né? Mas sou favorável à compra, estamos aprovando. Tenho também aqui o comprometimento para que possa haver a melhor adequação. A secretária Liliane, que vai estar assumindo aí a partir de janeiro, já está com esse comprometimento, inclusive de avaliação de engenharia, avaliação técnica para reorganizar os espaços, adequar com as normas de segurança, da vigilância a cada faixa etária, para que possam ser garantido, né, a qualidade do atendimento dentro da infraestrutura, dentro de cada faixa etária. E realmente quando a senhora fala do integral, onde nós pagamos em torno de 11 mil por mês de aluguel, né? Então, o investimento e a aquisição seria muito mais viável e, bem como o Pichetti falou, até se vocês visitarem lá,
os banheiros são para crianças já maiores, né? Não comporta, estão adaptados para o CMEI de educação infantil, então precisa também de uma readequação, mas o prédio é alocado. Então, e com certeza, muito melhor adquirir, investir. Realmente é esse excedente do Fundeb, não é nenhum dinheiro à parte que sobrou, foi devido à questão da pandemia e da ausência, né, de aulas, enfim, aulas presenciais, dos gastos que foram somando e precisava aplicar esse recurso aí referente aos 25% que é previsto constitucionalmente. Mas tem o comprometimento, né? E com certeza os senhores vão estar presentes, né, na nova inauguração, na readequação. E eu acho que o governo deve ser, sim, uma continuidade das coisas boas, das coisas que podem dar certo e das coisas que podem ser melhoradas. Eu acho que cada um tem a sua visão, tem a sua gestão, mas a prioridade do atendimento deve ser dentro das políticas públicas de direito, dentro dos investimentos prioritários de cada um. Então, eu sou favorável, mas não poderia deixar de expressar a posição de alguns pais e professores que também nos procuraram. O que eu orientei é de responsabilidade da gestão atual. Orientei que fosse conversar, se tivesse uma reunião com a secretária, para que isso fosse resolvido e determinado com a secretária. Mas jamais poderíamos perder investimento, principalmente na área da educação no nosso município. Ninguém mais querendo fazer uso da explicação pessoal, só Miguel e Oval que não falaram. Matéria da próxima ordem do dia da 43ª sessão ordinária, projeto de lei 23, decreto legislativo número 4, requerimento se houver, indicações se houver. É projeto de resolução. Tá? Então, nada mais a tratar, teremos agora uma extraordinária. Eu encerro a sessão, boa noite, ficamos com Deus.